graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial estar aqui neste dia para expor as Escrituras para aqueles que estão aqui presentes e também para aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus Cristo e que o Deus Todo-Poderoso possa abrir-lhes o entendimento e que vocês possam compreender a palavra de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a audiência de todos que estão aqui presentes, todos os domingos têm se prontificado a vir aqui neste local de adoração para vir e ouvir a palavra de Deus. Para mim também é uma satisfação imensa me dirigir àqueles que nos acompanham semanalmente também através do YouTube. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe. Eu agradeço toda a audiência de cada um de vocês e peço que o Espírito Santo de Deus possa falar aos corações de cada um também. Para mim é um privilégio me dirigir a vocês. E eu peço que vocês deixem o seu like ou o seu dislike, você tem toda a sua liberdade. Eu peço que você comente, que você compartilhe esses sermões aí com seus irmãos em Cristo, para que assim esta mensagem possa chegar ao maior número de pessoas e assim como abençoou a você, possa abençoar outras pessoas também e que o YouTube possa entender que esses sermões estão sendo relevantes e possa mostrar também este vídeo, este sermão, para outras pessoas. Então eu agradeço aí a audiência de cada um de vocês, peço que Deus lhes abençoe. Eu também me dirijo a você que é novo, você que tem acompanhado o nosso canal e ainda não tem se inscrito, eu peço que você se inscreva, que você clique aí na barrinha de inscrições, clique no sininho das notificações, porque isso aí é muito importante para nós, para que quando publicarmos um novo sermão, você fique aí notificado de que um novo conteúdo entrou em nossa plataforma. E deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque isso aí é de grande importância, de grande valia para nós. Então que Deus lhes abençoe grandemente, obrigado por vossa audiência e que Deus esteja falando aos vossos corações. Então sem mais delongas, quem estiver aí com a sua Bíblia, abra comigo no livro das Revelações, no livro do Apocalipse, no capítulo 13, de versículo 11 até o 18. Na semana passada nós estivemos abordando a questão do anticristo, deste ditador, deste governo totalitário que vai ter em um futuro muito próximo. Hoje nós vamos falar da questão do poder religioso que vai ter desse império déspota do anticristo. Porque em todos os impérios, assim como na Roma Antiga, havia os seus sacerdotes que operavam ali sinais e maravilhas entre o povo romano através de efeitos especiais ali que eles já conheciam e desta forma enganavam e ludibriavam as pessoas. No governo do anticristo vai haver um sumo sacerdote que é o falso profeta e ele vai estar operando aí sinais e prodígios da mentira para estar enganando, se fosse possível, até os eleitos. Mas à medida que nós formos expondo o texto, vocês vão perceber que os eleitos, eles jamais serão enganados. Então abra a Escritura comigo no livro das Revelações, no capítulo 13, de versículo 11 até o 18. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres,
os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Então, na exposição passada, meus irmãos, nós vimos que o Satanás, que o acusador, o dragão, ele começou a executar a sua maior obra de imitação. E desta forma, ele imita o Eterno, ele imita o Criador de uma maneira tão minuciosa que ele se apresenta aqui como 3 pessoas distintas. Assim como o Yahvé dos exércitos, ele é um Deus trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, aqui o acusador se apresenta através de uma trindade profana ou demoníaca. E desta forma, o dragão ele assume a função do Deus o Pai, neste caso aí, o anticristo do Deus o Filho, e o falso profeta assume a função do Deus Espírito Santo. E o falso profeta, desta forma, ele assume aí a função do Espírito Santo, uma cópia descarada e mal feita do Espírito Santo. E sendo assim, meus irmãos, do mesmo modo que o Espírito Santo ele tem a sua função, que é glorificar o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também nos guiar a toda a justiça e a toda a verdade, como está aí em João capítulo 16, versículo 13 e 14. Abra comigo aí em João capítulo 16, versículo 13 e 14. Então aqui nós encontramos o Senhor Jesus falando de outro Consolador que viria, que seria o Espírito Santo, e que ele teria a função de glorificar o Deus Filho e também nos guiar a toda a justiça e a toda a verdade. Então guarde isso aí na sua mente, que da mesma forma que o Espírito Santo ele tem a função de glorificar o Senhor e Salvador Jesus Cristo e nos guiar a toda a justiça e a toda a verdade, o falso profeta, numa cópia descarada do Espírito Santo, ele vai ter a função de guiar os povos a toda a injustiça e a toda a mentira, e ele vai glorificar o anticristo. Esse será o papel do falso profeta. E veja o que ele diz aqui, o Senhor Jesus Cristo, em João 16, 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, o perfil do Espírito Santo é este: glorificar a Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, e também nos guiar a toda a justiça e a toda a verdade. E por outro lado, essa cópia descarada do Espírito Santo, aí, essa cópia mal feita, cópia maldita, que é o falso profeta, ele vai ter aí a sua função de glorificar aí o anticristo e guiar os homens a toda a injustiça e a toda a mentira. O falso profeta ele estará encarregado de glorificar o anticristo e guiar as pessoas a toda a injustiça e a toda a mentira. Portanto, se o anticristo, meus irmãos, como eu abordei na semana passada, ele é o poder político do diabo, do dragão, o anticristo é o poder político e a força bruta do dragão, saiba que o falso profeta ele representa o poder religioso e, sendo assim, ele é a mente e a boca do dragão. Então é por meio desse ser repugnante aí, desse biltre, que o dragão ele vai comunicar todo o seu falso ensinamento. O irmão Grant Osborne, ao comentar essa perícope aqui, ele diz o seguinte: a segunda besta torna-se um membro da falsa trindade, e no capítulo 16 e versículo 13 de Apocalipse, ela é chamada de falso profeta, e também no capítulo 19, versículo 20, e no 20, versículo 10. Então, sua tarefa é realizar milagres enganosos que levarão o mundo descrente a adorar e seguir o dragão e seguir a besta. Então, fica definido já expressamente qual é a função do falso profeta. É guiar primeiramente o povo a toda injustiça e a toda mentira. E ele vai glorificar
o anticristo. E por meio de falsos milagres, onde ele vai usar aí de toda a astúcia do dragão, de toda a astúcia do diabo, para enganar os moradores da terra. Eu gostaria já de abrir um parênteses aqui para vocês e dizer mais uma vez, não confie em milagres, em coisas sobrenaturais que aconteçam, porque o diabo ele é capaz de operar sinais e prodígios também. Ele é capaz até de curar pessoas, para assim mantê-los presos em seu engodo. Martinho Lutero, ele dizia a respeito disso que qualquer ensinamento, meus irmãos, que não se enquadre às Santas Escrituras, ele deve ser rejeitado, ainda que faça chover milagres todos os dias, porque milagres e sinais não são base aí mais para definir que algo é falso ou verdadeiro. Siga comigo os versos 11 e 12, ó. Veja o que diz aí, ó. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como o dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta, na sua presença, faz que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então vocês se recordam que na sessão anterior que nós estávamos abordando aí a respeito do anticristo, vocês se lembram que João ele menciona que este ser repugnante aí que será o governo do anticristo, que será o próprio anticristo, ele foi ferido à espada e aparentemente ele foi morto, só que de algum modo aparentemente ele também ressuscitou. Então é a partir desse falso milagre aí, dessa falsa ressurreição, que o falso profeta ele vai começar a pregar. Então desta forma, entenda o seguinte, da mesma maneira que o cristianismo ele está baseado na ressurreição do Messias para difundir o seu ensinamento, o ensinamento falso do anticristo vai se basear nessa falsa ressurreição que o diabo vai operar aí. Então vamos seguindo aí. Então este homem que João vê aí e o apresenta como a besta que sobe da terra, como dito pelas Escrituras, nós o identificamos como falso profeta, o derradeiro, provavelmente o último falso profeta que se levantará. E outra coisa, não pense que ele é a mesma pessoa que o anticristo, porque não são a mesma pessoa, são pessoas distintas. E desta forma, esse lobo voraz talvez ele surja no meio dos próprios cristãos, no meio do próprio cristianismo que hoje está corrompido. Está corrompido aí com falsos pregadores aí, coachings, pregadores liberais, pregadores da prosperidade, pregadores aí da teologia da libertação, homens que não têm compromisso com a palavra de Deus. Talvez seja desse meio sujo aí, de igrejas inclusivas, que vai surgir o falso profeta. Então, talvez ele surja do meio dos próprios cristãos. E será uma mistura de todos os falsos profetas que surgiram, desde Balaão até os falsos mestres lá, gnósticos, libertinos, judaizantes, e como eu disse, aí uma mistura de tudo. Até de teólogos liberais, pregadores coachings, pregadores da prosperidade, gente da teologia liberal e de igrejas inclusivas. Então, veja aí o que diz o apóstolo João lá em 1 João, no capítulo 2 e versículo 18. Quem nos acompanha há mais tempo se lembra que esta carta aqui nós já fizemos a exposição dela inteirinha. Tem sermões pregados aqui neste capítulo, onde João aborda essa questão aí do anticristo. Então aqui, em 1 João capítulo 2, versículo 18, diz da seguinte maneira: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que já é a última hora. Então João ele menciona que a aparição de falsos profetas, de falsos messias, de falsos cristos, seria um sinal de que nós já estaríamos vivendo a última hora, ou seja, o último tempo que dá início ao período em que o Senhor Jesus Cristo iria retornar. E aqui no capítulo 4 de sua primeira carta, de versículos 1 ao 3, João ele segue mencionando a respeito do anticristo, e diz assim, Amados, não deis crédito a qualquer espírito. E não sei se vocês se lembram, a palavra espírito aqui
nessa primeira carta de João, se refere a ensinamento. Então não deis crédito a qualquer tipo de ensinamento. Antes provai os ensinamentos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então ele diz, não confia em todo tipo de ensinamento. Todo homem que veste uma roupagem evangélica e diz que é um pregador da palavra de Deus, ele diz, provai o ensinamento dele para ver se é genuíno. E de que forma você vai provar? Ele diz, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Então, todo homem que confessa que Jesus Cristo ele veio a este mundo há mais de 2000 anos atrás com o propósito de tirar o nosso pecado, de morrer na cruz do Calvário e veio como um ser humano, este homem com certeza é de Deus, porque ele está proclamando as verdades bíblicas. Mas se não, será um falso profeta. E diz, todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente está no mundo. Então esse biltre desse falso profeta, ele aparece simbolicamente, meus irmãos, com 2 chifres aí. E João diz que ele se parece com um cordeiro. E o que ele quer dizer com isso? Ele vem com esses 2 chifres aí e ele se parece com o cordeiro. Quer dizer que esse falso profeta, ele virá de forma humilde, de forma branda, de forma doce. Então ele virá de forma branda, cheio de boas ações, uma face totalmente oposta do ditador, do cruel anticristo. Então ele se apresentará como um bom homem, como um bom moço, que está aí proclamando a paz mundial. Será um homem que, com toda a astúcia do dragão, com toda a astúcia do acusador, do diabo, do Satanás, esse falso profeta ele vai ludibriar a humanidade e vai atraí-los para o seu engodo. Então ele virá cheio de boas ações, uma face totalmente oposta ao cruel ditador, o cruel anticristo. Mas não se engane com essa face aí, com essa cara de bom samaritano, pois João declara que este homem ele fala como o dragão, ele fala como o diabo, ele fala igualzinho o diabo. Será alguém capacitado e suficiente para difundir a mentira da falsa ressurreição do anticristo. Então será um homem polido, um homem capacitado para estar ensinando e estar pregando a respeito aí da ressurreição do anticristo. E assim, a partir do seu falso ensino, ele dominará o mundo. Esse vil representa o poder da propaganda. Ele será o responsável por evangelizar os habitantes da terra por meio de uma falsa religião prostituída e apóstata. Então ele vai ser o responsável por evangelizar os habitantes da terra a partir de uma religião que está prostituída e apóstata. Prostituída porque estará adorando um falso Deus que é o anticristo, o dragão também. E também uma religião apóstata, porque será uma religião divorciada do cristianismo. Então percebam, meus irmãos, que será uma religião sincrética. Ela será uma mistura de todas as religiões que tem aqui no mundo. E dessa forma, virá com aquele discursinho mole dizendo, você é aceito aqui, você é muçulmano, você é budista, você é judeu, você é cristão, você pode se reunir aqui conosco, mas você tem que prestar adoração à imagem da besta. Você tem que adorar o imperador, você tem que adorar o anticristo. Porque se você não adorar a imagem da besta, se você não adorar o anticristo, nós vamos te matar. Então, portanto, este homem, como o sumo sacerdote dessa falsa religião, será o responsável por ensinar e por disseminar a falsa adoração voltada para o anticristo e para o dragão, sendo assim uma religião que pertence ao Estado, uma religião que pertence ao governo, assim como atualmente existe uma religião, uma igreja que pertence ao Estado na China comunista, ou China socialista, como queiram dizer, uma igreja que pertence ao Estado, um cristianismo deturpado e moldado aos interesses do Estado. É o que está acontecendo na China socialista hoje, e muito em breve é o que irá acontecer em uma escala global, onde haverá uma religião unificada, o seu sumo sacerdote, o seu sumo pontífice,
será o falso profeta. E quem não pertencer a essa maldita religião será considerado um criminoso e estará à margem da sociedade, perderá todos os seus direitos. Assim como nós estudamos no começo do livro do Apocalipse, que existia ali no Império Romano, em algumas regiões ali, aquelas tão chamadas guildas, que eram associações de comércio, e todos aqueles que eram comerciantes, que era o trabalho que existia em uma larga escala naqueles tempos, se você fosse um comerciante e não participasse das guildas e da falsa adoração ao imperador que existia naquele período, você não tinha direito nem de vender o seu produto, nem de comprar, e portanto você perdia todo o seu direito como cidadão. Vai ser da mesma forma. É uma repetição do que aconteceu no passado. Então aqui temos um princípio, queridos amigos. Fica claro que um falso profeta, ele é identificado em seu ato de autoengrandecimento, seu ato de querer aparecer, de querer ser o centro, de querer ser uma estrela e de brilhar mais do que o próprio Jesus, de quererem ser vistos pelos homens, o seu ato biltre de querer a adoração para si, a adoração que pertence ao Salvador, Jesus Cristo, a Yahvé dos exércitos. E assim será o falso profeta. O irmão George Eldon, ao comentar a respeito do falso profeta, ele diz o seguinte, seu único objetivo é captar lealdade religiosa da humanidade e entregá-la à primeira besta. Então o intuito do falso profeta é atrair seguidores, é atrair gente que prestem sua devoção e seu louvor ao anticristo, ao imperador que estará reinando nestes tempos. E desta forma, o seu intuito será atrair a cada dia mais seguidores para prestar adoração ao anticristo. Veja os versos 13 a 15. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. E mais uma vez eu repito para cada um de vocês, não confie em sinais, não confie em milagres, porque como está dito aqui, o diabo ele tem poder para operar milagres e sinais. E desta forma, todo o profeta que opera milagres e sinais e te leva a uma falsa adoração, ele é um falso profeta, meus irmãos. Um verdadeiro profeta que opera milagres e sinais genuínos vindo de Deus, ele vai te encaminhar para o Salvador Jesus Cristo, ele vai apontar o caminho que te leva para a cruz, ele vai te ensinar a ser devoto do verdadeiro Messias, do verdadeiro Salvador. Mas se ele te empurra para uma falsa devoção, saiba que este é um falso profeta. Então não confie em sinais, não confie em milagres. Nós temos que confiar na palavra de Deus, no que diz nas Escrituras, não em milagres, não em sinais. E segue dizendo, exerce toda a autoridade, ele seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que faça uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então, nós lembramos de um princípio, mas à frente eu estarei lendo o texto que fala a respeito disso. As Escrituras Sagradas no Antigo Testamento já previam a aparição de falsos profetas, e o profeta Moisés nos deu um princípio ali, no capítulo 13 de Deuteronômio, de versículo 1 ao 3, e ele diz o seguinte: se tal profeta ou sonhador, ele chegar e profetizar algo, e chegar num ponto que aquele sinal ou prodígio que ele profetizou isto acontecer, talvez você fique impactado, você pense, este homem deve ser de Deus. Mas o profeta Moisés, ele disse, preste atenção no que este homem está ensinando. E ele diz o seguinte, mas se esse homem começar a te falar o seguinte, vamos, adoremos a outros deuses que tu não conheceste, se incline a um Deus diferente deste que é expresso nas Escrituras, ele disse, não ouçais a esses homens, não dei ouvidos a eles, porque o que está reservado para eles é um duro castigo. Então, ele está dizendo, ainda que um milagre ocorra, ainda que a profecia do falso profeta se cumpra, não creia nele, porque o ensino dele está te levando a adorar o anticristo, ao falso profeta, e desta forma, não creia em milagres e em sinais. E o versículo 15, ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer.
quantos não adorassem a imagem da besta. E vocês percebem que este maldito falso profeta, ele começou com seu falso ensino, ele veio propagando essa falsa ressurreição do anticristo aí. E no que desembocou? Desembocou numa imagem feita em devoção ao anticristo. E aqui é dito mais abaixo que aqueles que não prestarem devoção e adoração a essa imagem, eles serão extirpados no meio do povo, eles serão mortos. Então esses versos apresentam o falso profeta como o marqueteiro do anticristo, aquele que é responsável por operar sinais que corroboram para a divulgação da falsa religião. Porque vocês sabem, os seres humanos são supersticiosos, e quando eles começam a ver sinais, quando eles começam a ver milagres, eles já começam a pensar, isso aí deve ser o mover de Deus. Mas o texto está nos mostrando aqui que nem sempre milagres e sinais são operados pelo mover do Espírito Santo. Muitas vezes o diabo ele opera sinais para levar pessoas cativas em cativeiro no seu falso ensino. Então, desta forma, esses sinais serão operados para corroborar para a divulgação dessa falsa religião, dessa adoração contrária. Esse profeta, esse falso profeta aí, como Elias lá no Antigo Testamento, e como as duas testemunhas no capítulo 11 de Apocalipse, de alguma forma, ele vai operar um sinal que até fogo do céu vai fazer descer à terra. Então, de algum modo, talvez com efeitos especiais cinematográficos, porque hoje é possível, através de tecnologia, fazer fogo aparecer onde não tem fogo. E desta forma, vai seduzir os homens. E desta forma, isso com o intuito de confirmar o seu ministério satânico. Assim como o Senhor Jesus, ele operou sinais aí que comprovaram, confirmaram que ele é o verdadeiro Filho de Deus. O diabo, através do falso profeta, meus irmãos, ele operará sinais e prodígios que lhe darão autoridade e assim dominará a mente dos homens ímpios, menos dos verdadeiros eleitos. Abra comigo em João, no capítulo 2. E vocês vão encontrar que Jesus ali nas bodas de Caná, ali naquele casamento que ele foi, ele operou um sinal ali. Ele transformou a água em vinho. E a partir dali o seu ministério começou a se difundir. E veja o que diz aqui o versículo 11 do capítulo 2 de João. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, a partir dessa transformação de água em vinho, aí Jesus começou a principiar, foi o princípio dos seus sinais, que estariam dando-lhe crédito como o verdadeiro Filho de Deus. E no versículo 23, diz assim, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho. É o versículo 23, Vejam bem o que diz aqui, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Então vocês veem que o verdadeiro ministério do verdadeiro Messias, ele foi aí aplicado em sinais. E dessa forma, os sinais que ele operava fazia com que os discípulos crescem no seu ministério, crescem que ele fosse o verdadeiro Messias. E como em uma cópia descarada e mal feita, o falso profeta, ele vai operar sinais, ele vai operar prodígios para atrair seguidores. Porque vocês se lembram que no início eu falei que o diabo ele começou, a partir daí dessa trindade satânica, ele começou a apresentar ou a executar a sua maior obra de imitação. Então ele vem imitando o Criador. E dessa forma, se o Criador, há mais de 2000 anos atrás, ele operou sinais ali para confirmar o seu ministério, o falso profeta ele vai operar sinais também. Mas no capítulo 6, e versículo 2, também fala algo mais aqui, Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Então os sinais estavam acompanhados à confirmação do ministério de Jesus. E da mesma forma, os sinais acompanharão o ministério do falso profeta. É o que lhe dará autoridade para seduzir a humanidade. Vocês perceberam aí que o texto nos diz isso. O versículo 14,
seduz os homens que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então, a partir desses sinais aí, ele vai começar aí a iludir o povo que estará aqui nesta terra, os habitantes que não creram no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no capítulo 24 de Mateus, Jesus ele diz algo mais aqui, ó. Capítulo 24 e versículo 24 de Mateus. Ó. Vejam bem o que está dito aqui. Ó. Ele diz o seguinte, ó, porque surgirão falsos cristos, ou seja, falsos messias, e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, o próprio Jesus ele profetizou que viriam falsos milagres, que viriam falsos profetas operando falsos sinais. E por isso eu digo para vocês, não confiem em milagres, não confiem em supostas curas, porque o diabo ele também opera esse tipo de sinal. E desta forma, meus irmãos, assim como o cristianismo tem como base a ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o falso ensino do falso profeta, ele terá como base a falsa ressurreição do anticristo. Quando ferida de morte, ela foi curada, o que irá desembocar na construção aí de uma estátua, uma imagem, em honra ao anticristo, onde o falso profeta ele vai instituir a abominação da dissolação. E desta forma ele vai colocar esse ídolo ali no lugar santíssimo, no Santo dos Santos desse terceiro templo que vai ser construído em Jerusalém. E muito em breve esse templo será construído. Primeiramente será um templo em devoção a Yahvé dos exércitos, para que possa se cumprir essa profecia do assolador que vem nas asas da abominação. Então o falso profeta ele vai mandar fazer uma estátua, uma imagem, a primeira besta aí que é o anticristo. E vai posicionar essa estátua no lugar santíssimo para blasfemar do nome de Deus. E desta forma, onde o falso profeta irá instituir a abominação da dissolação, que representa uma falsa adoração apóstata e totalmente divorciada do Eterno. E assim o falso profeta ele cumprirá de fato o seu papel de glorificar o anticristo e guiar os homens a toda injustiça e a toda mentira. E dessa forma nós já podemos perceber mais claramente a perspicácia desse biltre. E da mesma forma que Jesus disse, esse homem ele enganará a grande massa, porque tenha certeza, meu irmão, meu amigo que me ouve nesses momentos, que nós como cristãos, nesse período de tribulação, nós vamos ser a minoria, nós não vamos ser a maioria, porque no final vai ficar uns poucos números aí de pessoas que creem no verdadeiro Cristo. Diante de uma população mundial de 8 bilhões de habitantes, será muito pouco. E desta forma nós seremos a minoria. Abra comigo de novo em Mateus 24, e no versículo 5. Mateus 24 é o sermão escatológico, ou sermão da montanha, do Senhor Jesus Cristo, onde ele falou a respeito da sua volta. Ele falou do princípio de dores, ele falou dos sinais que estariam acontecendo. E um dos sinais que estariam apontando que de fato ele está vindo é a aparição de falsos profetas e de falsos mestres. Então no versículo 5 de Mateus 24, ele diz assim, ó, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então note que ele diz aqui que a grande massa vai ser enganada. E o versículo 11 ele repete de novo, ó, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E lá no versículo 24 nós vimos aí que eles operariam grandes sinais e prodígios para enganar, se fosse possível, os próprios eleitos. Mas como eu disse, os eleitos jamais serão enganados. Mas não é porque eles são melhores do que aqueles que serão enganados. É porque eles conhecem a voz do seu Senhor e do seu Rei. E desta maneira, de maneira alguma, eles ouvirão a voz do estranho.
Essa é a única diferença que há entre o eleito e aquele que não é eleito. O eleito, ele conhece a voz do seu Senhor, do seu Rei. E por isso, quando se levanta um falso profeta que aparentemente ele vem em nome do Senhor Jesus e ele não prega a palavra do Senhor Jesus, o verdadeiro eleito, ele não vai dar atenção. Abra comigo em João no capítulo 10. João capítulo 10, a partir do versículo 3 até o 5. João 10, capítulo 3 e versículo 5. Onde o Senhor Jesus ele fala que ele é o bom pastor, mas ele fala do falso pastor também, que é o mercenário, que é o ladrão, que é aquele que vem para roubar, matar e destruir. Que em outras ocasiões eu ensinei para vocês que o ladrão aqui de Mateus 10, ele não é o diabo, mas é um agente usado pelo diabo, que é um falso profeta, é um falso pastor, é um falso mestre. E ele diz aqui a partir do versículo 3, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome, as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então as ovelhas conhecem o seu Senhor, conhecem o seu pastor, porque ele chama elas pelo seu próprio nome. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de nenhum modo seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E o versículo 14 ele diz o mesmo, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Então as ovelhas, os eleitos de Deus, conhecem o seu Senhor. E aqui no versículo 27 até o 30, Jesus diz que ninguém tem poder de arrebatá-las das mãos do seu Pai e das mãos dele. Vejam bem o que ele diz aqui, versículo 27 de João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatá-las. Eu e o Pai somos um. Então Jesus ele definiu muito bem quem seriam os que seriam enganados. São os moradores da terra, como eu disse em outras ocasiões, que quando João fala de moradores da terra, ele está falando de pessoas que têm o seu coração colocado apenas nas coisas desta vida, homens que estão preocupados só com o comer, beber e vestir e ter riquezas, e nada mais do que isso. Jesus ele disse, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, e essas outras coisas serão acrescentadas, que é o comer, beber e vestir, uma casa para morar. O básico que você precisa para viver, ele vai te ofertar aqui nesta terra, mas primeiro busque o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você é um eleito de Deus, saiba, meu querido, que você vai reconhecer quem é o anticristo e quem é o falso profeta, porque o Espírito Santo está em você. E você não vai ouvir a voz do estranho, você vai ficar meditando nas Escrituras e vai ver. Mas espera aí, este homem está fazendo isso, esse deve ser o anticristo. Ah, esse outro está indo por aqui criando uma nova religião, esse aí deve ser o falso profeta. Você não vai se enganar porque você conhece a palavra de Deus. Você não está aí baseado em contos da carochinha, você não está baseado em contos humanos, você se baseia na palavra de Deus. E por isso que você não vai ser enganado, porque o Espírito Santo está em você. Então, ninguém, meus irmãos, eu disse que ninguém pode arrebatá-los das mãos do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém por isso. Siga comigo os versos 16 ao 18, que são uns versos aí que nós consideramos bastante polêmicos. Há bastante debate a respeito disso, mas eu quero trazer um parecer a respeito disto, porque aqui fala da marca da besta e do número do seu nome. E ele diz assim, a todos, os pequenos e os grandes, isto é, adultos e crianças, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Esse versículo 16 aqui define que como o diabo ele está fazendo uma cópia do Eterno, e o Eterno ele não faz acepção de classes sociais de pessoas. O diabo, para escravizar o povo desta terra, ele também não fará distinção de pessoas. Ele vai escravizar aí
seja adulto, seja velho, seja criança, seja quem for, seja rico, seja pobre, seja escravo ou seja livre, todos serão enganados por conta do falso ensinamento do anticristo. É isso que ele está dizendo aqui, ó. E para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então João ele menciona que os adoradores da besta eles serão marcados aí com uma marca na fronte ou na mão direita. Isso claramente, meus irmãos, é um escárnio ao selo de Deus, ao selo do Espírito Santo. Selo esse que ele marca os seus eleitos, sejam eles judeus ou sejam gentios. E é por meio desse selo que o Senhor conhece os seus. Abra comigo em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 19. Então aqui em 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 19, o apóstolo Paulo ele diz que existe um selo. E este selo é o selo do Espírito Santo que nos guia a toda justiça e a toda verdade, nos revela as coisas de Cristo, nos revela a quem queremos, a quem temos que adorar. E desta forma, é a partir desse selo, o apóstolo Paulo diz que o Senhor conhece os seus. Ele diz assim, ó, no versículo 19 do capítulo 2 de 2 Timóteo, ó, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, da mesma forma que o Senhor conhece os seus a partir do selo do Espírito Santo, o diabo ele vai conhecer os seus através dessa marca, deste selo, desse caragma, que é a palavra grega que se refere à marca, ao sinal ali na língua grega. Então, do mesmo modo que o selo do Espírito Santo não é uma marca externa ou visível, a marca da besta será da mesma maneira. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu olho para um cristão, eu não vejo escrito aqui, ó, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, na testa dele. Eu vejo que o selo do Espírito Santo está sobre ele pelos seus frutos. Então, da mesma forma que o selo do Espírito Santo não é uma marca aí, um selo visível e exterior que nós podemos ver a olho nu, apenas quando analisamos os frutos daquela pessoa que percebemos se ela tem o Espírito Santo ou não, a marca da besta também não será algo visível e algo externo. De modo que eu posso dizer para vocês que marca na fronte, marca na testa, significa você receber esse falso ensino do falso profeta. E a marca na mão significa você cumprir, você obedecer o falso ensino do falso profeta. E desta forma, eu posso dizer para vocês que a marca da besta é uma marca ideológica, é uma marca espiritual, um falso ensino que é colocado em cima dos seres humanos para escravizá-los. Então, portanto, o diabo ele conhecerá os seus através da marca da besta. O selo do Espírito Santo nos dá identidade como filhos do Pai e nos faz filhos genuínos. A marca da besta, em tese, vai livrar as pessoas ali da perseguição do anticristo e vai lhe dar regalias. Ele vai poder comprar, ele vai poder vender, ele vai poder viver, ele vai poder se alimentar. Só que na realidade você vai estar escravizado em um regime déspota e totalitário, apodrecido por conta da mão pesada do anticristo. É isso que vai acontecer. Então, no mundo antigo, principalmente no Império Romano, meus irmãos, escravos, soldados, prostitutas e membros de seitas, eles eram marcados a ferro quente. Algo semelhante ao que nós temos hoje, ou algo que acontece em fazendas atualmente, onde o gado é marcado com ferro em brasa. E nesse ferro em brasa tem ali a descrição ou a assinatura do fazendeiro, que é dono daquela fazenda, que é dono daquela junta ou juntas de bois. Então, é um sinal de propriedade. Da mesma forma que quando selados com o Espírito Santo, nós somos aí identificados como propriedade divina, a marca da besta é um selo de propriedade, de modo que todos que olharem para aqueles que estão adorando
a falsa besta aí, o falso profeta e o anticristo e o dragão, todos aqueles que olharem para essas pessoas perceberão que são escravos de um sistema totalmente podre e louco. E desta forma é um selo que marca aí alguém como propriedade. Então, como dito, na antiga Roma, escravos e prostitutas eles recebiam uma caragma, que é a palavra grega aí que faz referência à marca. E desta forma, essa marca tirava a sua identidade aí e os transformava como um objeto. No caso dos escravos, todo aquele que era marcado a ferro quente ali recebia o nome do seu dono, porque os seres humanos ali, nesse período de escravidão, eles eram tratados como animais, e por isso que eu dei o exemplo aí do gado sendo marcado com ferro em brasa. Desta forma, um escravo, quando ele recebia a marca do seu patrão ali, do seu dono, ele perdia todos os seus direitos como ser humano. E desta forma, o que acontecia com ele? Ele só ia ter valor enquanto ele estivesse trabalhando, enquanto ele estivesse dando frutos ali para o seu patrão. Se ele ficasse doente e porventura ele morresse no campo de trabalho, por ali mesmo ele ficava, ali ele apodrecia. Seu corpo não era nem retirado para ser enterrado, porque era tratado como uma coisa, como um bicho. E por outro lado, as prostitutas também eram marcadas a ferro quente no período do Império Romano. E isso definia elas como uma mulher de má fama, uma mulher que nunca poderia ser considerada uma dama ou uma mulher de família. Deste modo, ela jamais poderia se casar e construir uma família e ter filhos e ser uma mulher de bem. Porque todos que olhassem para ela e vissem a caragma estampada na sua testa, perceberiam que se tratava de uma prostituta. E nenhum bom homem daquela época iria querer se casar com ela. Então a caragma, essa marca aí, ela tira todos os direitos das pessoas, tira toda a sua identidade e te transforma numa coisa, num objeto. E por isso que no governo do anticristo, todos aqueles que receberem esse falso ensino serão tratados como um objeto, como animais, e perderão todos os seus direitos, toda a sua identidade como pessoa. Qualquer tentativa, meus irmãos, de tentar descobrir o que é que João quis dizer com o número da besta e o nome e o seu nome, essa tentativa será uma tentativa inútil, porque já no segundo século eles já tinham perdido o significado disso daí, já não sabiam mais o que significava. Muitos tentaram e falharam. Já disseram se tratar de Nero, Gaio Calígula, Domiciano César, imperadores romanos. Então, já no primeiro século, já tentaram interpretar quem era esse número aí, 666, e todos falharam, porque a carga numérica desses homens aí não dava de fato 666. Outros, como Lutero e John Knox, reformadores da igreja, eles entendiam que se tratava de Napoleão Bonaparte, porque era o inimigo próximo que eles tinham ali já no século XX. Outros entenderam que se tratava de Adolf Hitler, ou Mussolini, ou Joseph Stalin, e recentemente algumas pessoas interpretaram como sendo o rei Charles da Inglaterra. E eu posso dizer para vocês que é tudo especulação, de modo que ninguém sabe de fato o que significa 666. Só que um pai da igreja, chamado Irineu de Lyon, que foi discípulo de Policarpo de Esmirna, que por sua vez era discípulo do apóstolo João, ele nos deu duas interpretações a respeito do número 666. Uma eu julgo melhor do que a outra. Letra A. A primeira interpretação que ele nos trouxe, ele dizia que significava o nome Eutan, ou Teitan, talvez o imperador Tito. Só que essa ficou sem resposta, nem mesmo ele sabia se era de fato isso. Só que uma segunda interpretação que o nosso irmão Irineu deu, significa o seguinte: a segunda interpretação que eu julgo mais interessante, ele faz menção da palavra latenos, uma clara referência ao Império Latino, ou referência a Roma.
Essa, para mim, foi a melhor interpretação que Irineu de Lyon poderia dar, pois ela nos dá uma pista de onde virá o anticristo, sua origem étnica, ou seja, de que povo virá o anticristo. E eu posso dizer para vocês, provavelmente será um europeu de ascendência judaica, ou seja, ele é de origem judaica, mas que nasceu na Europa. Então, a segunda interpretação que ele deu a referência à palavra latinos, que, como eu disse aí, um império latino, uma referência a Roma. Essa foi a melhor interpretação que Irineu de Lyon poderia dar. Então, provavelmente o anticristo ele vai ser um homem europeu de ascendência judaica. Eu não posso afirmar claramente que ele vem da Itália, que ele vem mais precisamente de Roma, mas pelo que foi dito aqui por Irineu de Lyon, nessa segunda interpretação, parece que ele entendia que era alguém de origem latina. Então posso dizer que é um europeu de ascendência judaica. Portanto, eu insisto, meus irmãos, que o livro do Apocalipse, o livro das Revelações, é um livro altamente simbólico. E talvez o número 666 ou 666 só reflita a imperfeição do governo do anticristo. E deste modo, a melhor interpretação que eu posso trazer para vocês é algo que se encontra em um escrito antigo judaico chamado Oráculos Sibilinos, onde esses judeus messiânicos ali, eles fazem referência ao nome Yeshua, Jesus em hebraico. E ali eles dizem que o nome Jesus em hebraico ele tem a carga numérica de 888. 888. 3 vezes o número 8. E o que revela para nós que Jesus ele está acima de toda a perfeição, ele é todo perfeito, não tem ninguém mais perfeito do que ele. E desta forma, já o número 666 é um número de homem, um número imperfeito, e nesse sentido denota que a besta é totalmente imperfeita e o seu poder imensamente imperfeito. E eu poderia citar o Simon Kistemacher aqui, que foi uma citação que não entrou aqui no esboço, mas eu posso falar a respeito. Ele disse o seguinte, que o império do anticristo iria ser fracasso sobre fracasso, fracasso sobre fracasso. Por isso o número 666. E o que eu quero dizer com isso? Talvez o nosso autor, ao usar esse símbolo numérico aí, ele quisesse demonstrar o quão fracassado e imperfeito é o governo do anticristo diante da mega perfeição do Senhor Jesus. Porque eu disse para vocês que Jesus ele não é simplesmente perfeito, ele é todo perfeito. O seu governo é plenamente perfeito. E comparado ao governo do anticristo, que é fracasso sobre fracasso, fracasso sobre fracasso, o governo do Senhor Jesus ele é êxito em cima de êxito, e ninguém vai parar o reino milenar quando ele for aqui aplicado nesta terra. Então, olhe para o número 666, meus irmãos, talvez não como fazendo referência ao nome de um homem, mas talvez refletindo a total imperfeição e carência do governo do anticristo. É a melhor interpretação que eu posso dar para vocês. E com isso eu já posso concluir com algumas lições a mais que nós aprendemos com esse texto. Eu quero dizer para você que me ouve nesses momentos que toda religião, meus irmãos, que exige de você, como fiel, uma obediência primeiramente cega e, em segundo lugar, passiva, ela é uma religião falsa, é uma religião anticristo e uma religião antibíblica. É uma religião que não liga o ser humano ao eterno. Em verdade, é uma religião que destrói a consciência dos homens e a liberdade da razão, a liberdade de examinar os ensinos que a palavra de Deus nos dá e tirarmos as nossas próprias conclusões. Então eu digo para você neste dia, meu irmão, desconfie de religiões que cobram de você uma obediência cega e passiva, de modo que você não pode questionar nada, você só tem que ouvir, sentar e calar a boca e não pensar em nada. Desconfie, porque é uma religião falsa, uma religião
anticristo e antibíblica. A Confissão de Fé de Westminster, ao comentar a respeito aqui dessa questão, em um de seus artigos, ela declara o seguinte: só Deus é Senhor da consciência e a deixa livre das doutrinas e dos mandamentos humanos. Então, o que os irmãos que escreveram a Confissão de Fé de Westminster querem dizer com isso? Que Deus ele nos dá a liberdade de consciência. O próprio Jesus ele disse: examinai as Escrituras, porque nelas vos parece ter a vida eterna. Jesus ele não falou: escuta o que eu estou falando e fica quietinho aí e não pergunta nada. Vocês vão encontrar em relatos dos evangelhos que os discípulos eram pessoas que questionavam, eram pessoas que perguntavam, e Jesus não repreendia eles. Pelo contrário, ele respondia o que podia responder e o que não podia, ele deixava na conta do Pai. Era isso que ele fazia. Então, as Escrituras nos mostram que Deus nos dá liberdade de consciência, liberdade para pensar e refletir sobre os ensinamentos que nós estamos recebendo. E diz assim, então só Deus é Senhor da consciência e deixa livre das doutrinas e dos mandamentos humanos, que em qualquer coisa estejam contrárias à sua palavra, ou que em matéria de fé ou de culto estejam fora dela. Então saiba, meu querido, Deus te dá liberdade para você entender a palavra de Deus, para você examinar, para você pensar. Deus te dá liberdade para ouvir as pregações e comparar com as Escrituras e entender. Ele está te dando liberdade. E diz assim, assim, crer nessas doutrinas ou obedecer esses mandamentos por motivo de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência. Requerer fé para eles e implícita obediência cega e absoluta é destruir a liberdade de consciência e a própria razão. Então, se você não quer destruir a sua liberdade de consciência e a sua própria razão, eu digo para você, analise o que você está ouvindo, analise o pregador da tua igreja e veja se o que ele está pregando é Bíblia. Se não for Bíblia, manda passar. Vai para outra igreja que seja bíblica e procura alguém que seja centrado na palavra de Deus, mas não fique dando ouvidos a falsos profetas. Em outras palavras, a Escritura nos ensina que nós não temos obrigação nenhuma com ensinos que sejam antibíblicos e anticristo. Por isso, não tema o falso ensino, não preste obediência cega a eles, pois Cristo nos dá liberdade de todos esses falsos ensinos por meio da sua palavra. Então, se você conhece a palavra de Deus, Deus está te liberando a liberdade para você reconhecer o que é bíblico e o que é falso. E por isso, meu irmão, eu digo para você, não tenha medo de analisar os ensinamentos, se aplique ao estudo da palavra, medite nas Escrituras e viva as Escrituras. E desta forma, não destrua a sua consciência e tampouco a verdade por religiosidade ou por medo. Se você tem o Espírito Santo, meu querido, saiba que o Espírito Santo ele lança fora o medo. E aqui eu trago um princípio bíblico para você. Abra comigo em Deuteronômio, no capítulo 13, que no início eu falei que eu estaria lendo essa escritura. Deuteronômio 13, de versículo 1 ao 4. Veja o princípio que já muito cedo o profeta Moisés deu para o povo de Deus. Deuteronômio capítulo 13, de versículo 1 ao 4. E aqui ele vai falar de um profeta ou sonhador que profetizou algo e aquilo aconteceu. Ele diz, não vá se ludibriar por causa disso daí, não vai ficar enganado porque se cumpriu o que ele falou. Analise o conteúdo do que ele está ensinando, seu conteúdo doutrinário. Vejam bem o que ele diz aqui. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis,
e guardareis os seus mandamentos. Ouvireis a sua voz, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Então, o princípio apresentado por Moisés é o seguinte: não vai ficar espantado com sinais e prodígios, porque o falso profeta, ele também consegue fazer sinais e maravilhas, e muitas vezes pode até acontecer. Então, o que ele está dizendo aqui? Analise o que este homem está ensinando. Se o que ele está ensinando é bíblico ou é antibíblico. Se for antibíblico, se ele estiver apontando para um falso Deus, um Deus que você não conhece mediante as Escrituras, eu digo mais uma vez, manda ele pastar. Vai procurar um pastor que te ensine a verdadeira Escritura baseada na fé que foi revelada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, eu quero trazer uma palavra para você também a respeito do caráter de um falso profeta. Esse texto nos ensina que falsos profetas, eles se apresentam de forma sutil, de forma dissimulada, mansa e aparentemente inofensiva, prometendo facilidades e bênçãos sem fim. Mas à medida que falam aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que conhecem a verdade, logo eles percebem que seus discursos são inflamados pelo inferno, de modo que quando um falso profeta fala, quem discursa é o próprio diabo, destilando aí falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Por isso, cristão, se aprofunde na palavra de Deus, se debruce nas Escrituras, coma as Escrituras, ouçam sermões que sejam verdadeiramente bíblicos e não fique dando crédito para falsos profetas, para falsos ensinos, porque verdadeiramente você só vai ser glorificado se você estiver baseado nisso daqui, na palavra de Deus. Se você não estiver baseado na palavra de Deus, o que você vai ouvir é: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, reservado para o diabo e para os seus anjos. Desta forma, é necessário nos basearmos na palavra de Deus. Veja o que o apóstolo Pedro nos diz aqui em 2 Pedro, no capítulo 2, de versículo 1 ao 3, e diz o seguinte aqui, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele profetiza que já haviam vindo falsos profetas. Só que ele fala, no futuro vai vir falsos profetas também. Eles vão introduzir dissimuladamente, descaradamente, falsos ensinos, falsas doutrinas e heresias destruidoras que terão como objetivo matar as ovelhas. Ele chega a falar que farão comércio das ovelhas. Analise o contexto, meu irmão e minha irmã, e veja se não é o tempo em que nós estamos vivendo hoje, onde ditos pastores ou ditos apóstolos têm se tornado pregadores gulosos aí, que ficam atrás aí das ovelhas só para tirar o que podem e o que não podem delas. Homens que se tornaram aí comerciantes da fé e empresários de religião. Veja o que diz o apóstolo Pedro, aqui no capítulo 2 de sua segunda carta, do versículo 1 até o 4. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, o que o apóstolo Pedro está falando? Que o ensinamento desses homens vai negar o Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai colocar a obra de salvação em outra coisa que não seja o centro, que é o Senhor Jesus. Seja construções gigantescas, ou sejam aí homens que se dizem profetas ou apóstolos, eles vão tirar todo o crédito do Senhor e Salvador Jesus Cristo e vão colocar em outra coisa. E por isso que eles vão negar o soberano Senhor que nos resgatou dos nossos pecados. E o versículo 2, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então, por causa desses malditos pregadores, o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo será difamado. A verdadeira fé, a fé que uma vez por todas foi dada aos santos, será blasfemada, será ridicularizada por causa desses malditos falsos profetas. E em derradeiro lugar, pelo grandioso aí, no sentido negativo,
o maior de todos os falsos profetas, que é esse que nós estivemos abordando hoje, é quem vai negar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo e vai instituir uma falsa religião. Versículo 3, ó. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, palavras mentirosas, palavras que nunca se cumprem. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então o apóstolo Pedro ele diz: não fique assustado por haver falsos profetas hoje, porque o juízo deles já está guardado, o juízo deles não dorme. O que está por vir virá e não tardará. Então a justiça divina será aplicada, meus irmãos. E por isso que em tempos tão perigosos como os tempos em que nós vivemos, é necessário que o cristão conheça esse livro e viva esse livro, medite nesse livro. Então, meus irmãos, entenda que todas as vezes que um falso profeta ele abre a boca, percebemos que seus discursos são aí inflamados pelo diabo e desta forma inflamados pelo inferno. Quando um falso profeta abre a sua boca, quem está discursando é o dragão, é o diabo, é o acusador. Então fique com a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, não tenha medo de examinar as Escrituras, faça um conflito com ensinos que você medita diariamente para que você se aplique ao estudo da palavra de Deus. Eu deixo mais uma vez o meu conselho para você que me ouve através do YouTube. Faça aí uma análise do pregador da sua igreja, do pastor, e veja se ele está pregando a palavra de Deus ou não. Se ele está falando de teologia da prosperidade, de teologia coaching, ou de teologia liberal, de uma teologia queer e inclusivista, veja que tipo de pregador que você está ouvindo e se afaste dele. Procure uma igreja que seja bíblica, uma igreja que ensine a palavra de Deus de fato, para que você possa crescer espiritualmente. Em um tempo tão perigoso como esse, eu declaro no nome do Senhor Jesus Cristo, medite na palavra de Deus para que você não seja enganado e para que você ajude outras pessoas que estão à sua volta para que não vão parar no fogo do inferno. Que o Deus Todo-Poderoso possa ter misericórdia da vida de vocês. E quando eu olho para tudo isso, eu fico desesperado, porque eu vejo que a cada dia tem pessoas morrendo em seus pecados e falsos profetas têm tomado o seu sangue, têm comido a sua carne, arrancado a sua lã. E aparentemente parece que o Senhor Jesus não faz nada. Ele está fazendo, meus irmãos. Ele está levantando verdadeiros pregadores para que ensinem a palavra de Deus, para que separem de fato as suas ovelhas, mas é necessário que o povo ouça, é necessário que vocês ouçam, porque se vocês não ouvirem, o resultado será fatal. Então tenha misericórdia da sua alma, tenha misericórdia de quem está à sua volta. Pelo amor de Deus, não fique dando ouvidos a falsos profetas, dê ouvidos a verdadeiros pregadores, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que de fato você possa declarar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.